A dependência emocional pode se tornar doença. E para ajudar mulheres que se encontram nesse estado crítico, é que nasceu a Irmandade Mulheres que Amam Demais. Você conhece um pouco mais desse movimento agora, nessa conversa que tive com a Conceição. Conceição, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para que a gente pudesse falar aqui no programa Papo com Ela sobre as mulheres que amam demais e essa irmandade que vem dando suporte para muitas mulheres em todo o Brasil. Queria que você pudesse dizer para a gente, Conceição, para a gente começar esse bate-papo, se mulheres que amam demais, elas sofrem de uma dependência emocional, é isso que acontece? Como é que vocês enxergam esse fato de amar demais, né? Então, na minha história, né, o que eu posso dizer é que quando eu cheguei em Mada, eu vinha com dores emocionais que eu não entendia o porquê que eu me apaixonava tanto, porquê que eu me apegava tanto, o porquê que aquilo ficava uma fantasia na minha cabeça, quando eu me conhecia uma pessoa, despertava em mim um interesse absurdo, eu não entendia, né, o porquê que isso acontecia. E com o passar do tempo e conhecendo a programação, porque essa irmandade surgiu através de um livro que foi sugerido ter um grupo de mulheres, né? Mas para se tornar um grupo de mulheres anônima com o programa de 12 passos foi um outro processo. Então, hoje nós somos a mulher que ama demais anônimas. Pode ter várias mulheres que amam demais em grupos de mulheres que ajudam umas às outras, mas no caso nós temos um programa que foi adaptado ao Alcoólicos Anônimos, nós pedimos essa ajuda e eles prontamente nos ajudaram. É uma irmandade que tem 86 anos, né, que ela salva a vida de alcoólatras, e nesse livro fazia a comparação da doença do amar demais com o alcoolismo, como qualquer outro vício, né? Então, é um vício onde eu tiro o foco de mim e coloco no outro e tento conseguir o amor daquela pessoa, que eu considero um amor. Uma das coisas que me chamaram muito a atenção é o amar demais. Eu achava que eu amava demais, então por que eu estava doente? O que seria esse amar demais, né? Esse amar demais seria o amar o outro demais na concepção do que o próprio mundo entende como amor, né? Que é aquela abnegação, aquela dedicação, e esquecer de si mesmo. Então, eu aprendi que eu não amava realmente, não era um amor saudável. O amor saudável é uma coisa que você conquista, que você recebe, né? Tanto dos familiares, quanto do sexo afetivo, quanto dos filhos. Não o amor que eu quero que seja aquele amor. Né? Eu escolho aquela pessoa, eu escolho aquele filho, eu escolho aquela amiga, eu escolho o amigo, eu escolho qualquer pessoa e cismo que ele tem que me amar. Né? Então, isso é a doença. Né? É uma compulsão. Eu entro no controle, eu entro na fantasia, né? Ou no vitimismo, na codependência, que seria viver a vida do outro, esquecer de mim. E quando ela abordou este assunto, né, com relação a amar demais, ela colocou muito, focou na parte da família disfuncional, né, naquela família destruída pelo alcoolismo, pela droga, pelo controle, né, porque essa amada, ela também contagia emocionalmente a doença dela para os familiares. Né? Uma amada na ativa, ela é a mesma coisa que um alcoólatra na ativa, na simbologia. Né? Ela dá tanto trabalho quanto, porque ela fica cega, ela acha que pode, ela acha que consegue, só que não é visto. Porque, veja bem, quando uma amada ela está num relacionamento onde a pessoa não corresponde, ela aumenta mais a atenção porque ela acha que ela pode mudar para conquistar aquele amor. E esse amor, na verdade, é por ela mesma. É pela aquele família, na família ela não foi validada porque ela era diferente, né? Então ela agia diferente. É uma doença difícil porque você não detecta logo, né? Você percebe, está sendo vista por conta do quase que uma pandemia, né? De tantas mulheres morrendo, de tantas mulheres tendo problemas. Mas como assim, eternas vítimas? E esses homens são monstros? A Irmandade não é um clube das mulheres, é uma irmandade que mostra que existe uma doença fatal que vai levar à morte desmoralizando. Então, o que acontece? Esse homem ele está sendo mal visto, mas, na verdade, quem mantém ele no relacionamento é ela que faz escolhas. Então, quando ela começa a entender que certos comportamentos está dizendo que essa pessoa não está acessível e que ela começa a focar nela,
então ela percebe que aquele relacionamento não é bom para ela. Pode ser bom para outra pessoa, mas para ela não vai. Ela precisa de muito mais. E, na verdade, ela precisa dela mesma. Ela precisa desse amor por ela mesma, né? E o programa Conceição, ensina. Conceição, quando você diz assim, somente uma amada pode identificar que ela é uma amada, né? Como que Sim. está esse processo? É difícil de conseguir entender que você está sofrendo de um vício, de um problema, como você colocou para a gente? Sim, veja bem, que quando eu chego, né, dentro, eu acho que o mundo todo está errado, eu que estou certo. Né? Por quê? Porque eu sofri muito, e eu não sei como eu sou uma pessoa de um coração bom, como eu vou sofrer tanto por isso. Então, tem algo errado e eu não percebo. Não é visto, não é divulgado. Hoje está tendo uma outra visão. Hoje você vê que doenças psiquiátricas, vícios, estão sendo bem divulgados. Então, as pessoas estão bem preocupadas com isso, estão focando nisso. Um trabalho lindo da psicologia, um trabalho lindo dos grupos de autoajuda, de estar mostrando que doença é essa. Mas é uma doença que você só vai identificar se você tiver os sintomas. Por exemplo, quando eu entrei, o meu sintoma principal não era apenas o sexo afetivo. O que eu transferia essa obsessão pelo homem para os meus filhos. Eu fazia tanto assim, eu queria tanto que desse certo, que eu vivia a vida deles, que eu controlei o tempo todo que eles funcionariam, né? E o combustível era, eles estavam adoecidos devido à doença da família que eles viviam, e eu queria consertar. Porque eu aprendi na minha infância, isso tudo eu aprendi identificando dentro do grupo, que os meus pais não me deram essa atenção e que a minha mãe não foram culpados, porque eles também, eu comecei a perceber que eles também tinham essa carência, e eu percebi que a minha mãe tratava meu pai como se fosse filho, então eu não tinha um pai, eu tinha um irmão, né? E com esse pensamento, os meus relacionamentos foram como? Eu tinha que cuidar daquela pessoa como se fosse filho. E é insuportável para um homem conviver com uma mulher, que no meu caso, eu só posso falar por mim, né? Cuida de um homem como se fosse um bebê. Né? Como é isso? Você está lá preocupada se ele vai se resfriar, se ele vai comer, se ele tem horário, isso é coisa para criança. Né? Então, isso para mim foi muito difícil entender. E eu fazia isso direto com meus filhos, eu desrespeitava eles, né? Com a minha obsessão de querer suprir as necessidades deles, de querer que eles funcionassem, de querer que eles entrassem no meu rigor da doença. Então, quando eu comecei a programação e olhar, eu vi que tinha algo errado comigo, e não era obsessiva, no caso, pelo homem, que eu não identificava ainda. Né? Eu entrava e falava assim, eu acho que esse grupo não é para mim. Mas eu fui porque eu estava recuperando a mulher que estava dentro de mim para dar limite, porque eu não sei dar limite. Eu não sei receber um não, eu não sei dar um não. Né? E quando eu comecei a dar conta da doença, eu percebi que eu também fazia isso com os homens. Só que eu fugi muito tempo disso e foquei nos filhos. Quando eu me recuperei dos filhos, aí foi a vez de focar no sexo afetivo. Então, eu percebi que essa doença é coisa da minha cabeça. Que ela não tem cura, mas ela pode ser contida. Por quê? Porque eu passo a ver. Então, por exemplo, a mulher que entra na sala, ela começa a acompanhar um programa ou ter uma ideia, ela vai escutar a partilha das companheiras, ela vai escolher alguém para ajudá-la no programa. Então, ela vai se identificando. Muitas vezes não se identifica. Chega lá, tem muitas que permanecem, como eu, e não se identificava diretamente, mas continuou voltando porque o programa foi bom. Tirou eu do foco da doença, de levar até a morte, no sentido de desmoralização. Né? Porque é muito difícil você estar com uma pessoa e você praticamente implorar que ela goste de você. Isso aí é humilhante. De você estar com os filhos e implorar que eles entendam a tua dor. Isso é humilhante. Né? Então, quando a mulher entra na recuperação, ela começa a se olhar. Aí ela começa a cuidar dela, ela começa a perceber que ela se abandonou por muito tempo, por esse amor que ela achava que era amor. E Conceição, fala um pouquinho para a gente de como é que funciona. Hoje o MADA ele está instalado em todo o país, ou ainda existem estados onde não contam com esse suporte, para os estados onde não há esse grupo presencial, nós temos alguma forma de atendimento? Veja bem, esses grupos, no princípio, normalmente os grupos são formados presencialmente. Né? Então, nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, tem bastante sala, começou em São Paulo,
e tivemos salas presenciais. Começou um grupo online em São Paulo, né, que ainda não tinha Zoom, né, que é por esse aplicativo, mas com a pandemia, a necessidade de socorro, né, desses grupos começou a ficar muito grande. Então, nós começamos a ampliar, né, e foi surgindo, tem os grupos em outros estados, mas a maioria, sim, moravam num estado onde tinha a Irmandade e a companheira viajava para aquele estado, ela fundava um grupo. Então, estava assim. Hoje, nós já temos condições de estar fornecendo material, né, e estamos unificando. É um grupo muito novo ainda, tem 20 e poucos anos. A nível de AA, que é uma organização completa, nós estamos no caminho. Então, começamos agora a entender como seria esse processo. Então, o que nós temos agora é o blog, né, o blog do Rio de Janeiro. Quem tiver interessado em conhecer, ali tem tudo, tem vídeos no YouTube, tem assim, toda uma identificação. Se ela acha que aquilo ali tem a ver com a história dela, né? Ela faz acesso, ela escuta, ela lê, tudo ali te dá uma informação. Interage, manda e-mails, né, para poder pedir alguma orientação. Então, a gente sempre dá esse suporte, né, à medida do que a coisa está expandindo. Num primeiro momento, a gente tem as salas online, né, que poderia dar um suporte a ela de entender como funciona, mesmo ela estando num estado onde não tenha o grupo ainda. Essa ferramenta do online ajuda mais, né, a ela ter esse acesso e começar a se identificar. Teve uma coisa interessante, que nós tivemos ajuda na época, que fundou aqui no Rio de Janeiro, uma novela onde pediu o laboratório a uma das companheiras que fundaram o grupo aqui no Rio de Janeiro, que foi a Mulheres Apaixonadas. A personagem Heloísa, ela chama ainda a atenção de companheiras chegando até hoje no grupo. Isso foi há muito tempo atrás, se não me engano, em 94. Então, o que acontece? Olha como a história, né, a identificação faz com que ela chegue, porque ela vê a história dela ali na personagem. Né? E assim a gente vai percebendo essa informação que vai nos ajudando a entender que doença, né? Porque essa doença ela não atinge a inteligência, ela não atinge o racional, ela atinge a emoção. A minha forma de entender a vida é que é doente. Então, é uma anestesia quando eu começo a adrenalina. Eu vou dar um exemplo, amar demais é a mesma coisa que você está apaixonado uma vida inteira. A tua vida é ser apaixonado. Então, se você conhece um relacionamento, e esse relacionamento passa pela paixão, que é uma coisa que atrai uns aos outros, isso muito natural, biológico. Então, você sente aquela atração por aquela pessoa e você mantém um relacionamento. Para amar a mulher que ama demais, que tem uma carência praticamente patológica, não posso diagnosticar, porque não é um grupo psicológico, é um grupo de muita ajuda, mas eu aprendo com o que eu estudo, né? Então, eu me apaixono, eu fico 24 horas apaixonada. Eu fico a minha vida inteira apaixonada para aquela relação dar certo. Mas isso não é real, isso é fantasioso. Então, a pessoa ela fica desesperada, porque ela não tem como atender. Uma pessoa não fica o tempo todo apaixonada, é um período. Né? Dali se decide se você vai se tornar amigo ou inimigo, né? Ou se você vai encontrar o amor naquela relação. Mas para a mulher que ama demais, é uma paixão que o tempo todo ela quer que a pessoa mostre para ela que ama. Né? O amar demais é isso, essa paixão onde você, inclusive, até por animais, eu posso ter, é um ser vivente, é um ser que eu vou depositar toda a minha carência naquele ser para trazer para mim um benefício. Isso está errado? Não, você quer pessoas que te amem, mas isso não é forçado. Isso não é uma coisa que cai do céu, isso é uma coisa conquistada. Você aprende a se amar e você se amando entende quem é você e como o outro pode chegar para você, mas não criando situações fantasiosas para que aquela pessoa atenda aquilo que tu é carente. Então, essa é a recuperação, Imada, é você resgatar a sua identidade e as pessoas gostarem de você pelo que você é. Você não precisa fazer nada para agradar. Normalmente, a gente usa muito o agradar o outro para não sentir dor. Né? E, na verdade, a maior dor é se esconder. Intervalo e a gente volta em instantes, não saia daí.